Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso tutorial de Jan4. Nesse tutorial, quero falar com vocês sobre os hits. Os hits, no dicionário do Giante, ou Jan, como você quiser chamar, eles são uma imagem fotográfica, por assim dizer, um congelamento das informações que você tinha ali durante o transporte das partículas pelo seu detetor. Então, todas as informações que você tem acesso durante a simulação, você pode guardar dentro de um hit. É uma coisa bem flexível e é o usuário que determina. Você pode guardar informações como observáveis físicos, assim como observáveis ou não observáveis, como, por exemplo, coisas que eu não tenho como saber num experimento real. Eu posso querer armazenar o tipo de partícula. Quando minha partícula está cruzando o detetor, às vezes eu quero identificar com o detetor, com técnicas de tracking e de calorimetria, eu quero identificar que partícula é aquela. Eu não sei isso, mas a simulação sabe. Então eu posso, por questão de comparação, querer gravar esse tipo de informação também. Essas informações são chamadas de verdades de Monte Carlo, em inglês Monte Carlo Truth, ou então True, dependendo de para quem você pergunta. E os hits, eles são altamente personalizáveis para o seu experimento, para as suas necessidades, desde que eles herdem de uma classe específica, que é o G4 Virtual Hit, ou G4V Hit. Os hits eles podem ser criados e acessados em momentos específicos da simulação, especificamente momentos ligados com os detetores sensíveis e com as ações de usuário. E as ações do usuário são coisas que a gente vai cobrir no futuro. E os hits precisam ser armazenados em algum lugar. Eles oferecem, então o Giante oferece para a gente um container especial para guardar os hits, chamado Hits Collection. E todo volume sensível pode ter uma ou mais dessas Hits Collection associados a eles. Então imagina no nosso tutorial 006, quando nós criamos um sensor que detectava fótons ou neutrinos ou o que quer que fosse, Tinha uma partícula que chegava ali e nós contávamos aquela partícula. Imagine que agora nós queremos não só dizer se a partícula passou ou não, mas nós queremos também obter informações como a energia dessa partícula, a posição no sensor onde ela tocou, o momento dela. Nós podemos pedir essas informações e guardar num container, que é um Hits Collection. E cada elemento sensível no meu detetor pode ter vários Hits Collections diferentes associados a ele, e dependendo das condições, nós guardamos um certo hit em um e outro. Mas existe uma relação 1 para 1 entre o hit e o Hit Collection. Então, um tipo de hit é armazenado no seu próprio Hit Collection, no seu próprio container. Porém, um tipo de detetor pode ter vários tipos de hit associados a ele. E o hit, ele é o canal oficial através do qual nós obtemos informações da nossa simulação. Então, se você sempre quis saber como que eu posso gravar informações, como eu falei antes, energia, momento, lugar onde nós interagimos, começa aqui o processo. Na verdade, começou lá no tutorial 006, quando nós fizemos o elemento sensível, e aí nós tínhamos um momento onde eu parava a simulação para escrever no terminal valores que eu obtinha do meu hit. Na verdade, não era um hit ainda, mas vocês vão ver hoje que, de certa forma, o hit já estava ali. Ao invés de simplesmente escrever, dessa vez nós vamos criar uma classe herdando do G4 hit e armazenar aquelas informações no hit. E também vamos escrever. Vocês vão ver como vai ficar. Então, para criar o nosso próprio hit, nós temos que herdar daquela classe, do G4V hit, ou hit. Mas, na verdade, a forma de fazer isso, tem várias formas de fazer isso, e depende do que você quer, da funcionalidade que você quer dar. Eu costumo classificar de duas formas. Nós podemos obter uma funcionalidade básica dessa classe, hit, e isso vai requerer uma baixa complexidade da nossa parte como programadores. Porém, o que eu chamo de funcionalidade básica?
Eu chamo de você armazenar os hits por evento, de você não gravar isso em lugar nenhum ou gravar de uma forma textual, num terminal ou num arquivo tipo texto, e principalmente de você rodar isso numa única thread, ou seja, num único núcleo de CPU, que é o que nós estamos fazendo até agora. A gente ainda não está falando de multithread, que seria usar o Giant para rodar uma mesma simulação em múltiplos núcleos, tornando ela mais rápida. Nós vamos chegar lá, tá? Por enquanto, não é isso que nós estamos falando. Então, para ter essa funcionalidade básica, qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Eu preciso criar os meus membros, os meus data members, que são os membros que contêm os dados que eu quero, e criar os respectivos getters e setters, como a gente diz em inglês, que são os membros de acesso. É como que eu pego esses dados de dentro do HIT ou como que eu digo que valores esses dados têm dentro do HIT. Ou eu posso simplesmente fazer esses data members, esses membros de dados públicos, e aí eu não preciso disso, a escolha é nossa. E eu preciso fazer, ou posso fazer, na verdade, porque é opcional, fazer uma sobrecarga, fazer o overload de dois métodos, o método print e o método draw. O método print ele é para escrever num terminal ou num arquivo de texto, e o método draw ele serve para você direcionar uma saída para uma interface gráfica ou para um arquivo gráfico, para um plot, como o próprio nome diz. Essas coisas são arbitrárias, elas vêm em branco, e se eu não fizer nada ele não vai reclamar, mas eu também não vou ter a função, a funcionalidade print e draw. E aí, se eu quero uma funcionalidade maior, se eu quero obter a funcionalidade completa de um HIT, isso vai exigir de mim um alto grau de complexidade na hora de programar, ou pelo menos mais alto, né? Não é nada impossível, mas para um programador iniciante pode ser um pouco desafiador atingir esse grau de complexidade, onde eu teria eventos gerenciados por run e não por evento. Eu falei eventos, né? Perdão. Onde eu teria hits gerenciados por run e não por evento, onde eu armazenaria esses hits, os dados mesmo, os membros de dados dentro do hit em forma binária, um arquivo tipo root, por exemplo, se você quiser, ou alguma coisa assim, e eu poderia rodar em multithread, então eu poderia usar multitarefa para poder fazer a minha simulação. Então isso aqui já é um grau maior. Nesse caso, eu teria que fazer outros overloads, eu teria que fazer overload dos operadores new, delete e o operador de igualdade, e também porque eu preciso fazer isso justamente para poder alocar isso de uma forma segura quando eu estou fazendo multithread. Nós chamamos isso de thread safe. Quando eu tenho vários trabalhos rodando em paralelo e acessando uma única área da memória, por exemplo, um container onde eu estou gravando esses hits, eu preciso ter uma espécie de semáforo que eu digo, alguém está acessando, ninguém mais pode acessar, agora terminou, não tem ninguém acessando, se alguém quiser acessar pode. E isso é tudo gerenciado pelo Giant, porém eu preciso ajudar ele fazendo o overload de algumas classes. E eu preciso fazer uma versão especializada desse template chamado de For Hits Collection, que é a coleção de hits, né? É o Hits Collection, onde eu vou guardar, são os containers para os meus hits. Então, este é o caso um pouco mais avançado. Hoje, nós vamos ficar no caso mais simples. Então, vamos manter simples por enquanto. Nós vamos escrever uma classe de hit, onde nós vamos guardar nela exatamente as informações que nós mandamos escrever no terminal, lá no tutorial 6, quando eu falei de detetores sensíveis. Então eu vou fazer exatamente aquilo. Eu, inclusive, vou pegar uma parte daquele tutorial para poder mostrar como fazer, que informações nós vamos querer importar, enfim, para ter uma base, né? E a gente pode aprender umas coisinhas novas pelo caminho. Todo tutorial a gente passa por um pouco de programação, C++, e nesse caso eu vou dar um spoiler, vou mostrar para vocês uma forma bem não oficial de matar um fóton, porque eu vou querer fazer um sensor de fótons e eu vou querer que meu fóton morra no sensor e não atravesse. Ter uma forma correta de fazer isso e ter uma forma hackeada de fazer isso. Nós vamos fazer a forma hackeada hoje. E fique atento aos próximos tutoriais, porque
nós vamos aumentar o grau de funcionalidade do nosso HIT com o passar dos próximos tutoriais, e a cada tutorial isso também vai aumentar o grau de complexidade. Então fique atento, siga, e se você tiver dúvidas nos tutoriais seguintes, nunca se esqueça que você pode voltar nesse tutorial para tirar a dúvida e ver o que eu fiz, tá bom? Vamos lá, vamos ao trabalho. Então eu estou aqui com uma cópia exata do nosso tutorial 8, e por favor, eu quero que vocês prestem atenção neste fato, que eu citei bastante o tutorial 6 por causa dos detetores sensíveis, mas eu estou continuando de onde nós paramos, no tutorial 8. Portanto, este é o tutorial 9. Eu começo do mesmo arquivo onde nós paramos no tutorial 8. E para mostrar isso para vocês, eu vou compilar a primeira vez, como é meu costume. Sempre lembrando para ignorar essa chamada, esse segmentation fault aqui, que ele não é nossa culpa. E tá lá a nossa simulação, tutorial. Eu vou pedir para executar então macros photons. E aqui está. Então é assim que é o nosso experimento, né? Quando nós paramos aqui. Eu tenho um fóton que vem e atravessa esse volume. Em volta eu tinha ar, aqui dentro é água, e o próximo volume aqui do meio seria vidro, alguma coisa assim, que no finalzinho do tutorial eu fiz ele metálico, então sempre tem uma reflexão aqui, mas eu vou mudar isso já. Eu quero fazer ele voltar a ser transparente, tá bom? Eu quero que o fóton atravesse o nosso detetor, lembrando que isso aqui está em 3 dimensões. Então, antes de ir propriamente dito para o nosso detetor sensível, vamos fazer pequenas modificações que vão tornar o nosso trabalho um pouco mais divertido. Eu vou vir aqui no nosso detetor, vou fazer a superfície entre a água e o vidro ser dielétrica de novo. Vou fazer ela ser rugosa. Ground. E vou dar o grau de rugosidade, o grau de espalhamento, como sendo 1 grau. Então, só isso já vai fazer agora com que aquele fóton atravesse o vidro de vez em quando, né, dadas as devidas físicas que vão acontecer ali, e vai fazer também com que a reflexão não seja perfeitamente espelhada, né? Então, a normal vai ser sorteada dentro de uma gaussiana com desvio padrão de 1 grau, em relação à normal média daquela superfície, né? Se você não lembra disso, volte no tutorial sobre a parte ótica. E eu quero fazer mais uma modificação, porque até agora nós estamos gerando um fóton de cada vez. E se eu quero múltiplos fótons, não tem problema. Eu posso vir aqui na nossa macro e dizer que um run é composto de, por exemplo, 10 fótons. Porém, cada fóton é um evento. Esse comando /run/beam_on está me dizendo gere um run de 10 eventos. Aonde que eu digo quantos fótons ou quantas partículas um evento tem? É lá no gerador primário. Então nós vamos lá no gerador primário, que, por sinal, ainda vai merecer um episódio, um tutorial só para ele. E eu vou fazer o seguinte: que tal se nós lançássemos várias partículas? E eu posso fazer aqui rapidinho, ó, for int igual a 0 e menor do que o número que eu quiser. Vou colocar 5 aqui por enquanto. E mais. Então eu gerei um loop e eu vou colocar essa linha aqui na frente. Então o que ele está fazendo é gerar um vértice primário para cada loop, para cada item desse loop. Então no caso eu tenho 5. Eu posso vir aqui e dizer int np, número de primários, igual a 5. E aí eu substituo aqui por np. E agora basta mudar esse número bem na cara aqui. Número de... Vamos pôr em inglês. Number of primaries.
E agora eu vou gerar 5 partículas. Então vamos compilar. Parece que não está acontecendo nada, mas olha lá, eu tenho agora mais de um track aqui dentro. E se eu pedir mais, olha só, eu tenho algo mais divertido acontecendo aqui. Eu estou gerando 5 partículas por evento. Às vezes eu não consigo ver todas elas, mas isso é por causa da superfície, de como a gente definiu aqui a superfície e tal. Eu poderia abrir mais, olha só como os ângulos abrem ali no meio. Então fica bem legal definir. Sempre vem um certo número aqui de cima, mas conforme elas vão entrando e espalhando, a física vai tomando conta e ele decide quem reflete. Olha lá, um deles refletiu. E assim nós temos mais informações aqui dentro, né? Olha só, se eu for passando para frente, cada um desses eventos tem 5 partículas, 5 fótons. E eu posso aumentar, posso colocar quantos eu quiser aqui. Eu vou deixar 5 por enquanto, tá bom? Inclusive, mais para frente tem como você fazer isso e gerar condições diferentes, obviamente, para cada uma dessas partículas. Isso vai aumentando a riqueza da nossa simulação, mas não vem ao caso agora. E o beam on a gente pode deixar apenas como 1 mesmo. Ali eu gerei como 10 o primeiro, mas depois, cada vez que eu apertei o botãozinho do play em cima, ele gera de 1 em 1. É como se eu fizesse beam on 1 de novo. Só para mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui. Então tá lá. Cada um desses tem 5 fótons gerados vindo daqui da nossa fonte. Bom? Ok. Então agora vamos falar do nosso hit. Então como eu começo? Eu começo criando um detetor sensível. Lembrando que nós não temos um detetor sensível neste tutorial. Temos lá no 6. Vamos lembrar como é que faz isso? Vamos fechar aqui esse gerador primário, que eu não preciso, nem a macro. Nós estamos aqui no detetor. E antes do detetor terminar, nós vamos criar algumas coisas. Vamos começar criando um sólido para ele. Então, ou melhor, que tal criar as dimensões primeiro? Nosso detetor vai ser um retângulo. Poderia ser um disco, poderia ser como você quiser. Vamos fazer um retângulo que é mais fácil. Vai ser um retângulo na parte de baixo daquela estrutura do nosso detetor. Então eu quero capturar ou medir os fótons que estão passando da água e do vidro para baixo. Quem conseguiu atravessar? Eu quero isso. Tá bom? Então vamos fazer aqui. Double, dimensão do sensor, sensor. E eu quero que seja grande, então talvez fazer da própria dimensão do mundo, né? Você vê o nosso mundo aqui em cima, ele tem meio metro por meio metro por meio metro, então nós podemos fazer um quadrado de meio metro. Pronto. Assim eu tenho certeza que eu estou pegando tudo que está vindo, né? Não está passando nada. Vocês vão ver quando for desenhar na tela. E aí, double. Aliás, vamos inverter isso aqui. Vamos fazer sensor dim de dimensions. E aqui, sensor thickness. Né? A espessura. Eu vou colocar ele bem fino. 1 milímetro. Pode ser mais fino se quiser, mas 1 milímetro tá bom. Então, auto. Box sensor, ou sensor box, como você quiser. Box, ou solid. Esses prefixos vocês que escolhem. O nome é livre, né? Sensor. E aí o que eu vou querer? Vou querer uma nova caixa. E eu posso vir aqui e copiar das múltiplas caixas que nós temos aqui. Tanto faz qual que eu vou pegar. Vou pegar essa aqui da caixa. Olha só, acabei de perceber. Olha só. Ainda bem que ele não usa isso aqui para nada. Ó, erro de copiar colar, tá vendo? Há quanto tempo que esse erro está aqui? Há muito tempo. Ó, esse aqui é o Sidewater Box e esse aqui é o Glass Box. Olha só, ainda bem que o nome do sólido nesse nível de simulação que nós estamos fazendo aqui não é muito relevante. Bom, então, aqui pela magia do copiar colar, eu tenho a minha caixa, que agora eu vou lembrar de chamá-la de Sensor Box.
E agora as dimensões, então, em x e em z. Nós vamos usar as dimensões, é um quadrado, e em y a gente vai colocar essa espessura bem fininha aqui. Agora é o volume lógico. Então, oro, log sensor. E para isso nós precisamos de um material. E a gente não falou sobre material ainda. Eu vou colocar um material que já existe na simulação, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que isso pode não ser uma boa ideia. Mas por enquanto eu vou colocar um material que já existe, tá? Porque não faz diferença o material do qual ele é feito. Não faz mesmo. Então vamos fazer aqui log sensor, new, d4 logical volume. E eu podia fazer a magia do copy-paste aqui de novo, né? Mas na verdade, só o que eu preciso é dar o sólido, então é o box sensor, o material. O material eu vou usar o nosso amigo, como é que eu chamei? Aqui não é argônio líquido, né? Outra simulação. Ar, nós estamos no ar, então eu vou colocar ar, tá? E aí agora eu preciso dizer quando eu crio aqui o volume, eu preciso dar um nome para esse volume lógico, né? Vamos chamar de logical sensor, ou se quiser chamar só de sensor. Bom, vocês vão ver que depois, aliás, acho que colocar logical vai ser bom. Ok, então agora eu tenho a união de um sólido com um sólido com um material, isso é um volume lógico, e aí eu vou posicionar em algum lugar do espaço. Fazemos isso posicionando um sensor físico, e aí eu posso ter múltiplos desse, né? Então, d4 v, vamos copiar, né? Vamos fazer a magia do copy-paste, que assim a gente ganha tempo. É o placement, virtual placement, então aqui onde tem o new. E aí eu só substituo, o que eu vou colocar aqui é o volume lógico do sensor. O nome então nós estamos dentro do mundo, e eu vou posicionar, inclusive, eu vou posicionar isso realmente aqui. Então, world, eu não preciso escrever essas barras aqui, mas é interessante. Eu vou colocar aqui sensor. E qual é o volume lógico que é mãe dele? Vai ser o mundo. Então é o logical world. Ele não tem múltiplas cópias, então é falso, e portanto aqui também é zero. Então isso aqui é quantas cópias ele teria se isso aqui fosse true. Muito bem. Só de rodar vai funcionar, porém já vou avisar que eu preciso pôr em algum lugar. Isso aqui é o vetor posição, x, y e z. Eu quero colocar abaixo, então só vou mexer em y. Eu vou colocar ele quanto para baixo? Eu posso pegar o tamanho do cubo feito de água, que é esse side water box aqui, e lembrar que, como ele é centrado, aquele cubo é centrado no 0, 0, 0, então tem metade daquele cubo para baixo. E aí o que eu posso fazer aqui é simplesmente colocar metade para baixo. Se eu fizer isso, vou mostrar para vocês o que acontece. Vou compilar e mostrar. Eu podia contar, mas eu vou compilar e mostrar. Olha lá. Meu sensor é essa placa aqui embaixo. Porém, não sei se dá para ver, eu acho que não dá para ver, mas tem um pouco de mágica geométrica aqui, né? De matemática geométrica. E vai ser mais visível se eu pegar o tamanho aqui e transformar isso daqui, por exemplo, em 10 centímetros, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Talvez menos, 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros. Olha só o que acontece, vou compilar e rodar de novo. Vocês vão entender que ele não está no lugar certo, e tem um motivo pelo qual ele não está no lugar certo. E fica mais fácil eu explicar visualmente. Porque é uma coisa que vai acontecer muito quando vocês estiverem criando essas geometrias. Olha só, tudo é feito com relação ao centro, ao 0, 0, 0 aqui no centro.
Então, quando eu vou posicionar um novo sólido, eu estou dizendo a posição, este vetorzinho de 3 componentes aqui, ele indica a posição do centro deste novo sólido em relação ao centro do volume mãe. O volume mãe é o volume do mundo, então o centro do volume do mundo é aqui. E se eu pedir para deslocar para baixo metade do tamanho dessa caixa d'água aqui, foi o que ele fez. Ele pegou o centro do meu sólido e trouxe metade da caixa d'água. Então o centro está exatamente aqui, na parede da caixa d'água. Mas agora esses dois sólidos colidem. Por quê? Porque não basta só avançar o centro do sólido novo uma certa distância. Para impedir a colisão, eu preciso também avançar metade do tamanho deste sólido. Eu preciso que ele ande para baixo metade do tamanho do sólido que está aqui, mais metade do tamanho dele próprio, para que ele saia completamente do caminho um do outro. Não vou corrigir isso para vocês verem, basta vir aqui e dizer também, então, que eu vou pegar esse sensor thickness aqui, e aí eu tenho que jogar para baixo sensor thickness sobre 2. Compila e roda de novo. E olha lá, agora não tem mais colisão. É como se fosse uma caixa sobre uma mesa e qualquer partícula que chegar aqui vai ser detectada. Mas não ainda, né? Porque isso aqui é só um volume, como outro qualquer. Isso ainda não é um sensor. Então nós precisamos agora transformar isso num sensor. Para facilitar a nossa vida, eu vou dar cor para ele antes, tá? Então, log sensor, vai lá no nosso volume lógico, set these attributes, e aí aqui dentro eu vou criar um new g for these attributes, e eu vou dar uma cor para ele, g for color red, por exemplo. Então agora ele vai ficar vermelho. E eu vou voltar o tamanho dele para 1 milímetro. Agora que eu já me resolvi, eu vou voltar para 1 milímetro porque eu já entendi o que está acontecendo. Só para mostrar como ficou a cada passo. Lá está. Então, está aqui o meu sensor, o fóton passou por ali. Agora, e se eu quisesse pôr uma distância entre os dois? Como eu já calculei o ponto, ou o quanto que eu tenho que deslocar, o ponto de deslocamento necessário para garantir que eles não colidam, qualquer coisa que eu somar aqui, ó, distance, ou, se você preferir, sensor distance, vai fazer esse papel de dar um deslocamento. Então, eu venho aqui em cima e digo double sensor distance igual, por exemplo, 5 centímetros. Então, são 5 centímetros entre as duas superfícies. Eu posso melhorar um pouco visualmente isso daqui, colocando esse menos meio em evidência. E agora fica numa forma que eu gosto, fica bem apresentável, né? Aqui tem que ser um sinal de mais. Pronto. A soma das duas metades das distâncias para baixo sobre 2, mais uma distância particular que eu quero que exista entre eles. Pronto. Bom, lidamos com a parte visual, vamos de fato criar o nosso sensor. Vamos verificar que aqui em cima eu estou chamando a minha classe mais sensor detector, que nós criamos lá em cima, e aí eu vou criar um novo sensor e dizer para o meu sensor lógico, ó, isso é um sensor. Como que eu faço isso então? Log sensor set sensitive detector. E aí, aqui dentro, eu preciso passar o ponteiro, eu posso criar ele aqui dentro. Então, new my sensor detector, e o meu sensor detector precisa de um nome, e eu vou chamar ele de counter. Ou melhor, vamos chamá-lo de photon counter, contador de fótons. Vamos dar uma olhada quem era esse sensor detector? Então, se eu for aqui, você vai ver que ele é feito de... Então, ele herda desse G4 Virtual Sensitive Detector. E aqui dentro,
eu pego essa informação de um passo, um step, e eu verifico se o depósito de energia for diferente de 0 no meu sensor, escreva na tela informações sobre a minha partícula. A princípio isso deveria funcionar, porque nesse momento nós não fizemos nada do HIT ainda, mas nós fizemos exatamente o que foi feito no tutorial 6. Então vamos compilar e ver como ficou, só para ter certeza de que está funcionando. Olha só que curioso, falha minha. Eu coloquei aquela distância positiva, né? O meu sensor subiu. Então está colidindo volumes e quando volumes colidem, nada disso importa. Então tem que trocar esse sinal aqui para menos e rapidinho a gente compila de novo. Lá está meu sensor. E, nossa, eu tenho vários fótons atravessando. Dá para ver o pontinho. O gente põe um pontinho amarelo aqui. Vários estão atravessando o meu sensor, mas não está escrevendo nada. Bom, acontece que eu coloquei uma condição para escrever, né? Então, vamos lembrar como isso funciona. Quando uma partícula cruza o meu volume sensível, o que acontece é que eu paro naquele momento e faço algo. E repare que esse método que eu sobrescrevi se chamava Process Hits. E se você não lembra disso, volte no tutorial 6, tá bom? Estou assumindo que você viu o tutorial 6 antes de chegar aqui. Lá nós estávamos passando muons. E, de fato, os muons deixam energia no meio por onde eles atravessam. Eu estou colocando uma condicional aqui. Estou dizendo, se houver um depósito de energia, então faça isso. Mas e se não houver? Será que os fótons estão depositando energia ali? Não, não estão, porque eu fiz de ar. E o ar tem o mesmo índice de refração que o ar. Então eu preciso dar um jeito de matar esse fóton dentro do meu sensor. Porque quando eu mato o fóton no sensor, ele deposita a energia naquele volume. E eu consigo verificar que o problema é esse, que se eu trocar esse if para true, querendo dizer que eu sempre vou executá-lo, compilar e rodar de novo, deve funcionar. Olha lá, agora ele escreveu. Escreveu exatamente o que eu pedi aqui. O track ID, PID, que é a identificação da partícula, o depósito de energia e a posição. Lá, tá lá. 2 partículas. Se eu apertar o play de novo, eventualmente nós podemos ter outras. E ele vai acumulando, olha, agora foram várias. Ele vai acumulando ali e me mostrando o resultado. Qual foi o depósito de energia? 0. Por que 0? Porque os fótons estão atravessando sem fazer nada ali. Só estou chamando ótica. O fóton ótico não deposita energia no meio. Então, como que eu faço para o meu fóton ótico interagir? Bom, ele está interagindo, mas como que eu faço para ele realmente depositar energia no meu sensor? Eu quero saber a energia desse fóton. Eu poderia pedir a energia verdadeira. Poderia ir lá e falar, me dê a energia verdadeira. Mas eu também posso matar o fóton. E eu posso matar o fóton da seguinte forma. Eu posso matar o fóton mexendo nas propriedades óticas do material. Só que para isso eu não posso usar ar, porque ar já tem propriedades óticas definidas aqui em cima. Então vou precisar de um outro material. Eu poderia criar um material do zero, gente. Não importa. Eu vou fazer a maneira preguiçosa, tá? Que é assim. Eu vou pegar aqui vou copiar o ar aqui para baixo. E para não confundir com mais nada, eu vou chamar, por exemplo, vamos supor que o nosso sensor fosse de silício. Vou chamar de silicon, para silício. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou trocar todas as menções do ar. E aí aqui em cima eu vou trocar para SI. Porém, preciso fazer uma ressalva. Nós não estamos tirando uma cópia deste material. Eu estou pedindo um ponteiro para um material. Quando eu faço isso, esse material existe
dentro desta tabela. E quando eu adiciono uma propriedade, eu estou mudando as propriedades deste material. Então, se eu disser que esse silício tem propriedades óticas, todo o silício da minha simulação, que deriva dessa mesma tabela, todo mundo que usar esse silício dessa tabela vai ter as mesmas propriedades óticas. Porém, como nossa simulação é pequena e eu tenho só um detetor, não tem nada complicado acontecendo aqui, eu não vou usar esse material de novo, eu vou ignorar isso por enquanto, mas é bom ter isso em mente. Em breve, quando nós tivermos um tutorial sobre materiais, nós vamos criar um material do zero para utilizar no nosso sensor. E aí isso não vai ser mais um problema. Bom, agora eu quero... Então, eu criei este material, né? Eu vou substituir aqui pelo ar, mas isso ainda não vai mudar. Porque o que vai acontecer agora? Esse material não tem nenhuma propriedade ótica. E o que acontece quando não tem propriedade ótica? Eu mato a partícula antes de entrar no material. Lembra? Quando não tem índice de refração, a partícula morre na superfície. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que ela entre na superfície e, em seguida, quero que ela seja absorvida. Eu vou usar duas propriedades óticas que nós já aprendemos. Eu vou usar o índice de refração e vou usar o comprimento de absorção. Vou copiar os dois do nosso material lá em cima, o vidro. Vem aqui. E aí, só tomando cuidado para trocar tudo onde tem glass aqui para silicon. E agora eu tenho o índice de refração, eu vou colocar o mesmo do ar, porque afinal o meu sensor está imerso no ar. E aqui é que a mágica acontece agora. O comprimento de absorção, lembra que o meu sensor tem 1 milímetro de espessura? Eu vou colocar o meu comprimento de absorção 1 nanômetro. O que vai acontecer? Exponencialmente, meus fótons serão absorvidos de acordo com este comprimento, o que significa que depois de 3 nanômetros, já 95% dos meus fótons terão sido absorvidos, mais de 95%. Depois de 4, 5 nanômetros, todos os fótons serão absorvidos. Vamos ver se a minha ideia funcionou. Pronto, lá está 2,5 elétron-volts de energia depositado. Essa é a energia do meu fóton, então cada vez que um fóton chega ali embaixo, ele deposita aquela energia. Lindo, era isso que eu queria. Agora, finalmente, nós podemos fazer o nosso HIT. Então, tudo isso foi preparatório para que pudéssemos desenvolver a nossa classe HIT. Vamos vir aqui em Source, myHIT.h, pragma once, e aqui nós vamos pedir um include de for v hit. E eu também vou pedir um novo arquivo CPP para ele, myHit.cpp include myHit.h. Lembrando que quando eu incluo um novo arquivo CPP, eu preciso ir lá na nossa macro de compilação e dizer aqui source myHit.cpp. Neste momento, nada aconteceria. Eu preciso ainda pegar esta classe myHit e trazer ela para dentro do nosso detetor sensível, porque é aqui que eu vou processar os hits. Então, aqui dentro, eu vou dizer include myHit.
o programa ainda está em branco, ele faz exatamente a mesma coisa que ele fazia antes. Tá tudo ok, eu não estraguei nada ainda. Né? E agora eu vou começar a fazer o nosso hit mesmo. Então, quem é o hit? Uma classe, vamos chamar de myHit, que vai herdar publicamente public de for v-hit. E agora o que eu ponho aqui dentro? Se você não lembra da aula e estiver em dúvida, você sempre pode ir atrás desse arquivo aqui, do arquivo cabeçalho. Vou apertar F12 aqui e ele vai me mostrar o que eu tenho que ter ali dentro. Então eu tenho que sobrescrever o draw e o print. Basicamente é isso por enquanto. Ok, então vamos vir aqui. Eu vou sobrescrever então o print, que é quem eu preciso. Copio daqui para cá. Palavra virtual nós não precisamos mais nesse contexto. Eu só troco aqui para override. E aí eu venho agora no nosso arquivo CPP. Vamos arrumar aqui, eu preciso só escrever o espaço de nome, que ficou sendo myHit, print. E aí, o que eu vou colocar aqui dentro? Depende dos meus dados. Então, depende de que dados eu quero guardar dentro do meu hit. Depende disso. Para isso, agora eu preciso discutir com vocês o que nós vamos guardar aqui dentro. Como eu falei lá na parte teórica da aula, eu quero guardar tudo que eu imprimi aqui, talvez até uma coisinha mais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar isso. Vou copiar isso aqui para o print. A princípio, o print faria exatamente a mesma coisa. Só tem um porém. Eu não tenho esse step para pegar essas informações, porque o step é uma informação que existe só para quem está aqui dentro do detetor sensível. Uma vez que eu estou dentro do hit, eu não tenho mais. Então eu preciso escolher quais dessas informações eu vou guardar dentro do meu hit para fazer isso funcionar. Então, nesse momento, o meu programa não compila, porque eu colei uma coisa aqui que não existe. Mas a gente vai arrumando aos poucos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar um construtor. Então, myHit, primeira coisa. Esse construtor vai pegar alguma coisa para construir o hit. Onde nós vamos chamar esse hit? Nós vamos chamar ele aqui dentro do process hits, que é dentro do elemento sensível. E aqui dentro eu tenho acesso a duas coisas. Eu tenho acesso a informações do passo, que é o step, e eu tenho acesso a uma outra coisa que eu não discuti com vocês ainda, que é esse touchable history. Isso aqui nada mais é do que informações sobre a história da partícula conforme ela atravessou o meu detetor. Então tem informações dos volumes. Inclusive, eu copiei isso daqui do próprio Jante, ele troca isso daqui para RO, mas nesse momento, na frente de vocês, eu vou trocar isso daqui para THIST, Touchable History, a partir de agora na nossa simulação. Bom, eu não sei se eu vou usar isso daqui ainda, para falar a verdade, mas eu posso ser bem conservador e pegar os dois. Mas eu vou pegar um só para não criar confusão. Mas saibam que se você precisar de alguma informação daqui, você pode fazer o que eu vou fazer agora com esses dois parâmetros ao invés de um só. E o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir tudo isso daqui, onde eu estou imprimindo algo, pela criação de um hit. Para criar um hit, eu preciso de um construtor, que é o que eu estou desenvolvendo aqui. Para construir o hit, eu preciso passar informação para ele. Eu vou passar um step, porque aí, dentro do construtor, eu vou poder pegar todas as informações que o detetor sensível tinha acesso. Então, venho aqui, ponho um ponto e vírgula, e aí eu preciso declarar esse cara aqui em cima, senão eu não consigo. Include de for step. Ótimo.
Mas o que eu vou guardar? E outra coisa, eu preciso escrever public aqui, porque senão nada disso vai funcionar. O que eu vou guardar? Então agora eu tenho que ter o private, eu preciso ter os meus data members, os membros que armazenam dados dentro da minha simulação. Eu vou querer as mesmas coisas que tem aqui. Então eu vou querer track ID, PID, depósito de energia, posição de acertei o detetor e momento, por exemplo. Ou pelo menos direção. Direção de chegada, tá bom? Direção da partícula que chegou. Então, vamos criar variáveis para essas coisas, né? Eu preciso de, se nós olharmos aqui, ó, quem é o track ID, né? Ele é pego com esse A-step. Ele é um integer. Então, int m track ID. M é um hábito meu de para membro, né? Então eu sei que isso daqui faz parte do membro dessa classe aqui, dos membros dessa classe. Então, aqui eu vou colocar ndep, depósito de energia, double é número de ponto flutuante, e agora eu quero um vetor para gravar posição e eu quero um vetor para gravar momento. Os dois eu faço com uma outra classe auxiliar. Tá? Include g_for_3vector. E aí agora g_for_3vector and position and direction. Pronto. Então, isto é a síntese da informação que eu tenho gravado dentro do meu HIT. E eu posso pôr o que eu quiser aqui dentro, desde que eu tenha acesso através dos steps. E os steps me dão acesso a praticamente qualquer coisa do transporte da partícula dentro da simulação. Então agora eu vou escrever esse myHit aqui. Então esse aqui é o print, mas antes do print nós vamos fazer o construtor. myHit, lembrando que tem um parâmetro de entrada aqui, que é esse step. E como eu copiei e tem o mesmo nome, olha que coisa, agora fica bem fácil guardar. Eu posso guardar de duas formas. Agora um pouco de C++, para quem não está acostumado. Eu posso guardar assim. Eu posso pegar cada um daqueles membros, por exemplo, track ID, e aí eu copio o que está aqui, ó, A-step, track ID, na frente. Então, isso funciona. Tá? Porém, quando eu faço isso, o que está acontecendo? No momento em que eu crio um HIT, o sistema operacional alocou espaço na memória para esses dados, ou seja, ele criou cada uma dessas variáveis na memória, a princípio em branco, e depois que eu criei, eu guardei um valor lá dentro. Mas eu posso ser mais eficiente do que isso. Eu posso passar para ele direto as informações que eu quero. Como que eu faço isso? Através de uma técnica que são os iniciadores de membro. Então eu venho aqui na frente do myHit, eu vou colocar 2 pontos e eu vou colocar o nome do meu data member, que é esse daqui. E entre parênteses, eu vou colocar o valor inicial que eu quero que ele tenha, que é esse daqui, vindo do step que está entrando. Então, posso apagar isso e olha que bonito que fica. Fica bem simples. Ao criar a minha classe, ao criar um objeto desta classe, o usuário passou um ponteiro para o step. E o step tem várias informações que eu quero. E eu vim aqui na frente, faltou um parênteses, e eu iniciei este data member, myTrackID, com essa informação. E agora eu posso ir fazendo a mesma coisa. Eu ponho vírgula, posso dar quantos tabs eu quiser, se eu quiser organizar melhor isso daqui. E agora eu vou fazer com o resto. Então, PID, mesma coisa, venho aqui, pego particle name. Aliás, acabei de notar uma coisa. Esse PID que tem aqui é um string, tá vendo? Não é inteiro. Então, volta aqui e corrige. Então, g_for_string, é o string do Giant, g_for_string. Ele aceita também se você usar std string do C++, mas eu tenho que colocar um cabeçalho ali em cima, então basta colocar g_for_string, tá bom?
Então tá lá, peguei o nome da partícula. Próximo seria, vamos olhar aqui, é o depósito de energia. E é importante que seja nessa ordem, tá? Então, NDEP. Se você quer realmente ser... Aí eu não preciso dessas unidades. Se você realmente quer ser otimizado, você vai fazer na mesma ordem que está lá. Position. Mesma coisa, vou pegar aqui. Position. E por fim, direction. Mesma coisa que o position, só que aqui no fim vai ser get momentum direction. Ok, e aí eu não preciso pôr nada, porque eu acabei, isso aqui é uma lista, eram várias vírgulas, eu só tenho que ter certeza que eu fechei o número correto de parênteses, cada um desses tem um parênteses. Encerrou aqui, eu não preciso colocar nada dentro do meu hit se eu não quiser. E agora isso aqui tudo ficou vazio a princípio, o print. Ficou vazio, mas não ficou, porque eu vou acessar os data members. Então, eu venho aqui, my track ID, era o primeiro, depois my PID, era o segundo, e aqui era NDEP, esse daqui era position, e agora nós temos um novo que eu posso copiar. Aliás, eu não posso copiar, porque o position não tem unidade, é um vetor unitário. Desculpa, o direction. Então, direction com N, né? Eu posso pedir para ele acertar o número de casas decimais aqui para mim, e aí simplesmente pedir aqui direction. Ele não sabe quem é esse cara, porque lá no detetor, quando nós estávamos imprimindo direto aqui, na verdade o que estava acontecendo é que o unit table, tá vendo? Ó, esse cara aqui estava aqui. Então eu posso tirar ele daqui, que eu não vou usar mais. E nós estávamos aqui, eu incluo ele aqui. Pronto. Agora ele sabe como encontrar essas unidades aqui. E aqui não tem ponto e vírgula, porque na verdade tudo isso é a mesma linha, tá? Simplesmente eu quebrei assim. E olha o que eu vou fazer então. Aqui, no meu elemento sensível, eu tenho o process hits. Eu vou vir aqui em cima e vou garantir que a energia depositada, lembra disso? Deposited energy. Eu vou garantir que a energia depositada seja diferente de zero. Então, realmente a partícula tem que interagir. Eu quero que o fóton morra dentro do meu sensor, senão eu não vou detectá-lo. E aí, quando isso acontecer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo hit. Então, vou vir aqui, dizer auto, a hit igual a new, my hit. E aqui dentro eu vou passar um step, que foi o que eu combinei com ele, que eu ia passar o step para dentro dele. E logo depois eu vou fazer a hit print. Então, no fundo, tem que fazer a mesma coisa. A única diferença é que eu criei um hit. Problema. Eu não estou guardando esse hit em lugar nenhum e, portanto, isso aqui é um vazamento de memória, porque neste momento não tem ninguém responsável por destruir este hit. Eu vou rodar mesmo assim. Vou compilar e rodar para vocês verem. Não tem que fazer nenhuma modificação. Nós vamos saber que funcionou se não der erro. Mas não tem que ter nenhum efeito visual diferente do que a gente estava vendo antes. Então tá lá. Pronto. Funciona exatamente igual. Então o que mudou? Mudou que esse print agora é feito pelo hit. O hit pega a informação do step e guarda aqui nos nossos dados. Eu não tenho como pegar essa informação ainda. Então, eu preciso de uma forma pública de obter essa informação que não seja através do print. Eu posso ter isso ou não, depende do que eu quero para a minha simulação. Então, como que eu faço os getters e setters? Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui,
int get track ID, basta dizer return m track ID. E eu posso fazer isso desde que eu tenha cuidado de escrever um inline aqui na frente, porque eu fiz a declaração e a definição do meu método no arquivo cabeçalho. E isso pode confundir o linker, que é uma das etapas do processo de compilação. Então, sempre que você faz isso, é conservador colocar esse inline aqui. Nem sempre dá problema, mas se você colocar o inline, você vai estar garantindo que não dá problema, tá bom? Basicamente isso diz para o linker, ó, pega esse arquivo cabeçalho e aqui você já tem a definição junto com a declaração. E aí eu posso repetir isso para os outros membros, trocando o tipo de dado de cada um deles. Então, quando para o PID eu vou trocar para string, e aí get particle ID, return PID. E aí a gente pode fazer agora double get deposited energy, return ndep. E agora os vetores de for 3. Então, vou retornar um desses. Get position. Return and position. Tem que pôr um inline também. Inline. Agora é a mesma coisa, só que para a direção. Get direction. Prontinho. Eu não preciso ter um setter para cada um neste caso, porque eu já estou criando o meu hit com todas as informações. Então, o meu setter é o construtor da classe. Muito bem. Só para ninguém desbarrar neste vídeo na internet e falar assim, cara, que programador é esse que me larga um vazamento de memória lá no meio? Então, eu vou vir aqui no nosso print, aqui no detetor sensível, isso, nosso print, depois que der print, se tem new, tem que ter delete, bom? Assim eu sei que eu não estou perdendo memória. Eu também não usei para nada. Isso significa que eu não estou guardando o meu hit em lugar nenhum. Lembra que eu falei? Funcionalidade básica. Todo evento a gente fez isso. Na verdade aqui, cada vez que toca, isso aqui não está sendo por evento, né? Bom, é por evento, mas é baseado no contato entre o fóton e o meu sensor. E está pronto o nosso sensor com hit. Você fala, mas não faz nada de diferente do outro. Nós ficamos aqui mais de 1 hora e não faz nada diferente do outro. Calma, nós vamos chegar lá. Primeiro eu preciso falar de ações do usuário, para depois poder chegar em hit collection. E aí nós vamos ver como armazenar a informação desses hits de uma forma prática para fazer física com ela. Mas por hoje é isso. Então nós continuamos no tutorial 10, exatamente de onde esse daqui parar. Abraço e vejo vocês lá. Até!